Olá! Em meio a tantos protestos, manifestações, no momento em que o nosso país está vivendo, estamos aqui no programa Na Mira da Verdade para desvendar os mistérios que a Palavra de Deus nos apresenta. E é interessante que aqui no programa as perguntas chegam das mais diversas questões e hoje uma pergunta que nós abrimos o programa, um questionamento, uma posição que está rodando pela internet ou que existem pessoas que debatem sobre esse assunto e tem as duas posições, é a bebida, é o vinho e a igreja. Veja que interessante, um texto conhecido de Deuteronômio no capítulo 14, no verso 26, diz o seguinte: e ali comprem tudo o que quiserem o que comer, carne de vaca ou carne de carneiro, vinho, cerveja, bebida forte ou qualquer outra coisa que desejem. Ali na presença do Senhor, do nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Existem posicionamentos em que dizem que o beber, se você é uma pessoa temente a Deus, não tem problema algum. O que não pode é você beber se você não é temente a Deus. Aí sim você começa a fazer besteira e tudo mais. Agora, muitos personagens da Bíblia beberam vinho, se alegravam. E quando você se alegra com o vinho e você é um temente a Deus, não tem problema nenhum. Será que é isso mesmo? Será que a Bíblia nos apresenta isso? Nós podemos beber o vinho alcoólico sem problema algum se somos tementes a Deus? Se fazemos o bem para as outras pessoas, então assim não há problema? São isso que estão afirmando por aí. Vamos ver o que a Bíblia fala? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, já estamos no ar, agora são 21 horas e 5 minutos, estamos ao vivo e nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha através da Sky, Canal 14, você que nos ouve pela rede Novo Tempo de rádio, obrigado. Você que nos acompanha em qualquer lugar do mundo através da internet, não tenha preconceitos e façam as suas perguntas, coloque-as na mira da verdade e nós iremos respondê-las de acordo com a palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado por você fazer esse programa acontecer e a partir de agora já vamos botar para quebrar. Professor Leandro Quadros, meu amigo, como é que passou a semana aí, tudo bem? Uma semana agradabilíssima, tudo bem, amigo Tito? Obrigado aí mais uma vez pela companhia no programa. Eu queria aproveitar, meu amigo, mandar alguns abraços aqui para pessoas queridas e especiais. Meu primeiro abraço vão para os amigos chamados o Neno, a Mônica e o Olivia. Eles moram em Ivoti, Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer a eles pela amizade, pelo carinho, que Papai do Céu guarde vocês. Eu tenho também um abraço aqui para o senhor Silinei, para a Janete e a Jéssica. Eles são de Franca, São Paulo, mas estão também passando um tempo em Ivoti. Eu queria também agradecer muito a vocês pelo carinho que vocês têm para com o programa, que Deus abençoe a vocês. E também para uma outra pessoa de Ivoti, Rio Grande do Sul, que é o Darcy. Deus guarde a sua vida. Um abraço também para a Luzivânia, Onofre e família, eles são de Janaúba, Minas Gerais, Deus guarde a vocês. E um abraço para toda a igreja adventista de Parque São Francisco, não é? Que fica no Rio de Janeiro. E também um abraço para Anitta Sampaio e Kátia Pontes, pessoas aí que têm dedicado a vida para levar a Bíblia para as outras pessoas. Que Deus guarde a todos vocês e que Deus dê a todos nós um ótimo programa hoje através do estudo da sua palavra.
É isso mesmo, professor. Eu também quero mandar alguns abraços aqui. Esse final de semana eu estive no Rio de Janeiro e eu tive a oportunidade de estar numa igrejinha bem no alto da Rocinha, a maior comunidade vertical da América Latina. Estive lá junto com os jovens que fazem um trabalho maravilhoso e fantástico na favela da Rocinha. E eu queria mandar um abraço para essa comunidade que nos acompanha através da Sky no canal 14. Muita gente está nos assistindo através da Sky lá na Rocinha. Um abraço a você que acompanha a programação da Novo Tempo. Obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? E um abraço também a todos os nossos irmãos do Rio de Janeiro aí que estiveram no Congresso de Comunicação da região sul do Rio de Janeiro, estiveram envolvidos ali num congresso. Um abraço a todos vocês. Mas, professor Leandro Quadros, olha só, o momento que nós estamos passando aí é um momento atípico, né? O nosso país está envolvido com várias manifestações, grupos se envolvendo, protestando as coisas que acontecem aqui no nosso país. Mas é interessante que as perguntas não param aqui na Mira da Verdade. E a pergunta que chegou essa semana, a pergunta não, é algo que está acontecendo aí na internet. As pessoas estão levantando a sua bandeira e mostrando com vários temas na Bíblia de que a bebida e a igreja não é assim tão problemático não, que Jesus, que Deus permitiu isso, porque tem vários e vários textos onde fala que os personagens bíblicos, os patriarcas, se embebedaram muitas vezes por momentos de alegria, e quando você faz isso com alegria e você é temente a Deus e ajuda ao próximo, não há problema nenhum. Professor Leandro Quadros, como é que é isso? Como que é a questão da bebida, do vinho, ou de qualquer bebida forte em relação à palavra de Deus, em relação à igreja? Não há problema, professor, se você faz isso com alegria no coração e você é um temente a Deus? Pois olha, amigo Tito, essa é uma pergunta interessante porque realmente tem circulado na internet alguns artigos tentando explicar Deuteronômio 14, 26 para afirmar que a Bíblia não condena o uso de bebida alcoólica. Eu até também li que uma pessoa escreveu que a Bíblia apoia, de acordo com Eclesiastes 9:7, apoia o alegrar o coração por meio da bebida. Entretanto, quando as pessoas fazem esse tipo de afirmação, elas revelam não estarem estudando sobre o assunto dentro do seu devido contexto e desconsideram claros textos bíblicos que condenam o uso de bebidas alcoólicas. Antes de mostrar essa questão na Bíblia, eu só queria destacar um texto que se encontra em Filipenses 4:4, para nós percebermos que um filho de Deus, qualquer pessoa, não deve buscar a falsa alegria proporcionada pela bebida. Então, alegrar-se com a bebida não é este o propósito de Deus para os seus filhos. Por quê? Em Filipenses 4:4 o texto diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A Bíblia é muito clara em dizer que a nossa fonte maior de alegria tem que ser Deus. E para que nós possamos desfrutar de uma alegria verdadeira, de uma alegria saudável, de uma alegria na qual eu esteja racionalmente sentindo, eu não posso mandar cachaça ou bebida alcoólica para dentro da cabeça. Não é assim que as coisas funcionam. Um outro texto interessante encontramos ali em Mateus 11, 28 a 30, onde Jesus, é um texto muito conhecido dos cristãos especialmente, que Cristo diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, eu aliviarei vocês. Cristo não diz assim, vá para a bebida, vá buscar alegria como dizem alguns, na manguaça. Não, vá buscar alegria no uísque, não. Venham a mim, que vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar vocês. Jesus dá um alívio mental e espiritual sem estragar os seus neurônios e o seu fígado, como faz a bebida alcoólica. Agora, como podemos analisar essa questão do uso do vinho na Bíblia? É importante termos um princípio em mente de que nem tudo aquilo que a Bíblia registra, ela apoia. A Bíblia registra muitas coisas, muitos acontecimentos históricos, muito do estilo de vida do povo de Deus no passado, para nos ensinar sobre o estilo de vida deles e para aprendermos com o estilo de vida deles como não devemos proceder. Então, por exemplo, a Bíblia registra servos de Deus usando bebidas alcoólicas, só que a Bíblia também registra a poligamia desses homens
E nem por isso vamos achar que Deus está apoiando a poligamia ou o uso da bebida alcoólica. Por exemplo, você lê em Gênesis capítulo 9, que um dia Noé ficou alegre demais, diríamos assim, pela bebida, e olha o que ele fez. Gênesis capítulo 9, versículo 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Então você veja, ele fez aqui uma bobagem. E a Bíblia está registrando que ele tinha esse costume de usar. Agora, temos que analisar uma coisa, nem tudo que a Bíblia registra, a Bíblia apoia. Nós devemos analisar o conjunto de textos, vermos realmente que os servos de Deus utilizaram a bebida alcoólica, mas temos que analisar os outros textos para percebermos se Deus apoia o uso da bebida alcoólica. Por exemplo, o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 23, verso 31? Porque há a crença de que se pode beber socialmente. Nós podemos fazer o que quisermos. Agora, será que a Bíblia apoia o beber mesmo socialmente? Em Provérbios 23, 31, vemos totalmente o contrário. O texto bíblico diz o seguinte, em Provérbios 23, 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escoa suavemente. No fim ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Ou seja, se o texto bíblico diz nem para olharmos, então muito menos o beber socialmente. Devemos considerar também que nenhuma pessoa começa a beber para ser alcoólatra, pelo menos uma pessoa normal. A pessoa que se torna um dia alcoólatra, ela começou a beber socialmente. E, portanto, o mais seguro é evitarmos realmente a bebida alcoólica. Agora, por que Deus tolerou que os seus filhos no passado usassem bebidas alcoólicas? Realmente Deus tolerou, mas não quer dizer que Deus aprovou. Deus tolerou, querido telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, porque Deus, no seu amor e na sua misericórdia, Ele estava reeducando o seu povo. Os israelitas saíram do Egito e aprenderam várias práticas que Deus não aprova. Poligamia, uso de bebidas alcoólicas e outras mais. E Deus, no seu amor, foi reeducando o povo que era viciado e ajudando-os a irem deixando a bebida alcoólica. Devemos considerar também que eles não tinham um sistema de preservação do suco da uva como nós temos hoje. Então era muito fácil, guardando o vinho num odre, que era um saco de couro feito de couro de animais, era muito fácil esse vinho, esse suco da uva fermentar muito mais rápido do que um suco da uva preservado na geladeira hoje. Agora, que Deus estava reeducando o seu povo para ter um estilo de vida mais saudável, percebemos aqui em Levítico, capítulo 10, a partir do verso 9. Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Você tem que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Deus está dizendo aqui para Arão e seus filhos Nadab e Abiú, que eram sacerdotes, que quando entrassem na tenda do encontro, na tenda onde eles ministravam o culto, né, a Deus no meio do povo de Israel, que eles não deveriam usar bebida alcoólica. E por quê? Eles deveriam separar entre o santo e o profano. E para que eles pudessem distinguir entre o certo e o errado, a mente deveria estar lúcida. Então, na proibição do uso de bebidas para os sacerdotes e sumo sacerdote, quando entrasse na tenda, isso já demonstra o processo de Deus de reeducação do seu povo. Até que encontramos vários textos em Provérbios, como lemos em Provérbios 23, e encontramos em Provérbios 20, versículo 1, aquela citação que diz que nós não devemos nos demorarmos em bebida forte, porque todo aquele que é vencido pela bebida não é sábio. Então a Bíblia orienta que realmente não usemos.
Quando a Bíblia mostra a reeducação do povo de Deus, ela não está dizendo que Deus apoia o uso, mas que Ele, na sua misericórdia, tolerou um tempo. E aí eu finalizo lembrando a você de Efésios 5,18. Ali Paulo diz assim, que nós devemos nos enchermos do Espírito Santo e não da bebida. Ou seja, não há lugar na mente para a bebida e para o Espírito Santo. E por isso você e eu temos que fazer uma escolha. Se quem vai habitar na nossa mente é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou se quem vai habitar na nossa mente será a bebida alcoólica. Agora eu posso estar falando nesse momento para um alcoólatra. E com certeza o que eu estou falando para você não basta. Muitos alcoólatras têm consciência de que a bebida faz mal à saúde. Então o que eu recomendo a você é você se apegar a Jesus Cristo, procure um grupo de alcoólicos anônimos, né? É um grupo que tem ajudado muitas pessoas a abandonarem o álcool, busque tratamento especializado, ou seja, una o espiritual com a ciência. E não tenha nenhuma dúvida, você vai sair dessa. Deus vai ajudar você. Basta você também se ajudar. Agora, professor, eu queria colocar você na mira. Pois não, amigo. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi transformar a água em vinho. Se você disse que o vinho, ele fermentava e tudo mais, não tinha sim um critério para o vinho ser fermentado ou não. Basta onde eles estavam guardados. Qual foi o objetivo do Senhor Jesus fazer o milagre, aquele primeiro milagre, envolvendo justamente essa bebida que hoje é considerada assim, de dúvida, se pode, se não pode, se Jesus fez o vinho, que vinho era esse? Porque se a gente começar a pensar na bebida forte, cachaça, uísque, cerveja, enfim, o vinho, aparentemente, por falar tanto na Bíblia, até mesmo o próprio Jesus fez o milagre, você pode usar tranquilamente. Qual foi o objetivo desse milagre então, professor? Pergunta, amigo Tito, interessante. Ali em João capítulo 2, quando Jesus Cristo transformou água em vinho, ele queria realmente demonstrar a sua bênção, a sua aprovação para aquela instituição chamada casamento na qual ele se encontrava. E Cristo queria ajudá-los porque faltar a bebida numa festa de casamento era uma coisa assim trágica, muito vergonhosa para a família. Envolvia com o contexto da situação ali. Exatamente, então ele transformou. Agora a questão, amigo Tito, por trás dessa pergunta, que muitos internautas nos fazem essa pergunta, é o seguinte: que tipo de vinho Cristo utilizou ali? Nós temos provas bíblicas de que Cristo não transformou aquela água em vinho alcoólico. Primeiro porque, sendo um milagre instantâneo, nem deu tempo de o vinho fermentar. Segundo ponto, a Bíblia utiliza a palavra vinho para se referir ao puro suco da uva. Na Bíblia, a palavra vinho não se refere só à bebida alcoólica. Eu vou ler esse texto que se encontra em Isaías 65:8. Assim diz o Senhor: da mesma forma que se encontra vinho em um cacho de uvas e se diz, não o destruas, pois há uma bênção dentro, assim farei eu por causa dos meus servos, a fim de não destruir tudo. Nesse texto está sendo utilizada a palavra vinho em referência ao vinho que está dentro do cacho de uvas, ou seja, o puro suco. Aqui não está falando que há bênção na bebida fermentada dentro da garrafa, por exemplo, ou do odre, que era onde eles conservavam. Então nós não temos nenhuma dúvida que Cristo, sendo o nosso sumo sacerdote, de acordo com Hebreus 8:1 e 2, ele jamais iria transgredir um mandamento que ele mesmo deu lá em Levítico 10:9 e 10. Lá em Levítico foi Cristo quem deu a orientação, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, para que os sacerdotes, ao entrarem na tenda, não utilizassem bebida alcoólica. Então Cristo jamais iria se contradizer. Então não temos nenhuma dúvida de que Cristo se utilizou sim do puro suco da uva para alegrar aquela festa de casamento em João capítulo 2. Ok, professor, muito bem. Bom,
para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS. O número é 12 9156 6972. 12 9156-6972, ou então acessando o nosso blog novotempo.com/na mira da verdade. Você vai ver aqui do lado direito, ele está com uma cara nova, o nosso blog ali, mas ainda assim do lado direito, você lá embaixo você vai ver que o programa está no ar e tem um formulário para você colocar os seus dados e mandar a sua pergunta, que ela chega também instantaneamente aqui para mim, ou então através das nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, e no Twitter, @na mira da verdade. Participe, manda suas perguntas e vamos colocá-las todas na mira. Bom, a pergunta chegou aqui pelo nosso blog, quem mandou foi o Lecionei Santos. Ele é de Capim Grosso, na Bahia, e a pergunta dele é a seguinte: frequento a igreja católica todos os domingos e me sinto um pouco incomodado, porque lá fala muito de santos e adoração a imagens. Na frente da igreja, já damos de cara com uma imagem chamada São Cristóvão, padroeiro da cidade. Afinal, devemos acreditar em santos? O que a Bíblia diz? Olha aí, professor. Queria, antes de passar a bola para você aí, meu amigo, pois não, nós gostaríamos de agradecer muito o carinho de você, nosso irmão da Igreja Católica, o carinho dos nossos irmãos das mais diversas denominações religiosas, presbiteriana, Assembleia de Deus, batistas, metodistas, da Igreja Universal, a Igreja Brasil para Cristo, enfim, você que nos acompanha, você que é cristão, você que crê na Palavra de Deus e que quer aprender mais. Obrigado por você participar do nosso programa, pela sua sinceridade. Nós queremos apenas apresentar a você o que a Palavra de Deus nos diz. Não é nossa opinião, não é a opinião da Igreja Adventista, nem da TV Novo Tempo, muito menos do Na Mira da Verdade, e sim a Palavra de Deus. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua sinceridade. Professor, como fica aí a questão, meu amigo? Vamos lá. Olha, essa pergunta deste querido irmão católico é muito importante. Para nós compreendermos, é importante termos em mente o significado do termo santo na Bíblia. Então eu vou ler para você um texto que se encontra em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E a ele faz a sua saudação. Perceba que Paulo chama de santos toda aquela pessoa que é uma pessoa que crê em Jesus e que é convertida e que está no processo de santificação. Santificação é o processo através do qual nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, pela atuação sobrenatural do Espírito Santo em nosso interior. E este é um processo que leva a vida toda. Então, biblicamente, santo não é uma pessoa que não tenha pecados. Na verdade, Paulo chama de pecadores de santos. Então, em primeiro ponto, a compreensão que a Igreja Católica tem do termo santo, quando se refere a um intercessor, ela não é uma compreensão bíblica. Porque, biblicamente, santo é todo pecador convertido que está no processo de transformação, de santificação. Agora, uma outra coisa importante é o seguinte: será que Deus apoia? Primeiramente, nós não devemos questionar jamais a sinceridade, a humildade e a maneira sincera como muitos irmãos católicos buscam a Deus. Isso nenhum cristão deve fazer. Os irmãos católicos buscam a Deus, Deus tem se revelado a muitos deles de várias maneiras, então nós não devemos criticar pessoa alguma pelo seu credo e mesmo que essas crenças sejam erradas. Mas a Bíblia tem algo a nos dizer e a ensinar também aos irmãos católicos sobre isso. Por exemplo, em Êxodo capítulo 20, lemos que faz parte dos 10 mandamentos o não adorar imagem de escultura. Agora, quem pode pensar assim: não, mas eu não adoro, eu venero. É praticamente a mesma coisa. Qualquer coisa que eu venere no lugar de Deus, aquilo está se tornando o meu ídolo. Então o princípio de Êxodo 20 se aplica também à veneração, com certeza. Então em Êxodo 20, a partir do verso 4, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, ou seja um deus pagão, ou seja um ídolo em forma de homem, tanto faz. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto.
porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, quando nós veneramos algo no lugar de Deus, aquilo se torna o nosso ídolo e faz parte dos 10 mandamentos, o não adorarmos imagens de escultura. Por quê? Para finalizar essa resposta, eu queria ler para você um texto de 1 Timóteo 2,5. O texto é muito claro em dizer que por mais que a amada mãe de Jesus tenha sido fiel a Deus, os apóstolos e tantas outras pessoas bondosas, olha como Deus utilizou Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, para amenizar o sofrimento deste mundo, não é? Entretanto, apesar dessas pessoas cometerem boas ações, elas não podem ser objeto de veneração ou adoração, porque de acordo com 1 Timóteo 2,5, apenas um ser pode interceder pela humanidade. E eu vou ler para você esse texto que é muito claro. Pois há um só Deus e um só mediador, ou seja, não abre possibilidade para mais de um. Um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. E por quê? Ele é o único que tem duas naturezas, divina e humana. Com a sua natureza humana, ele nos leva até Deus. Com a sua natureza divina, ele traz Deus até nós. E por isso, o único que pode interceder por nós é Jesus Cristo. E podemos dizer, sem sombra de dúvidas, que apesar da sinceridade com a qual nossos queridos irmãos católicos veneram certas imagens, este procedimento não é correto à luz da Bíblia Sagrada. Ok, professor. Muito bem. Pelo SMS, quem mandou essa pergunta foi o Leandro. Ele é de Caxias do Sul e ele diz o seguinte: de que forma o Evangelho vai chegar a todos antes do fim? Não me parece factível que ele caminhe naturalmente aos 4 cantos do mundo. Para tanto, poderá haver interferência divina? Sabemos que a Bíblia fala que para que Jesus volte, esse Evangelho deverá ser pregado a todo mundo. E não parece fácil chegar a todo mundo. Sabemos que existem povos que jamais ouviu-se falar de Jesus Cristo. Como é que esse Evangelho vai chegar a milhões de corações sem uma interferência divina? Será que isso vai acontecer? Você veja já. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 33 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, por você estar aí acompanhando a TV Novo Tempo. Este é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde você faz a sua pergunta, manda ao vivo aqui pra gente e a gente responde de acordo com a luz da Palavra de Deus. Então, para você participar, basta você mandar a sua pergunta por Torpedo SMS, o número é 12 9156 6972, 12 9156 6972. Ou então acessando o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você vai ver que do lado direito tem um espaço para você colocar a sua pergunta e ela chega instantaneamente aqui para mim. Você também pode mandar as suas perguntas através do Facebook. Nosso Facebook é namiradaverdade.nt ou pelo Twitter, @Na Mira da Verdade. Então, não tem como você não mandar perguntas para cá. Mande a sua pergunta e ela poderá estar na mira. No bloco anterior, nós fizemos a seguinte pergunta e eu vou agora direcionar para o professor Leandro Quadros. Meu amigo, você que está na mira, olha só. Vamos lá, amigo. A pergunta que chegou do Leandro, lá de Caxias do Sul. De que forma o Evangelho vai chegar a todos antes do fim? Não me parece factível que ele caminhe naturalmente aos 4 cantos do mundo. Para tanto, poderá haver interferência divina para que isso aconteça? Olha aí, professor, como é que é isso? Será que Deus vai ter que interferir na história deste planeta para que ele possa voltar? Ou seja, a sua interferência para que esse Evangelho chegue a todos vai ter que ser de forma divina? Ou o ser humano vai, logicamente, com a ajuda do Espírito Santo, levar essa mensagem a todos? Como que é isso? Pergunta muito interessante desse amigo Xará aí de Caxias do Sul. Realmente, meu amigo, a pregação do Evangelho, o levar o conhecimento de Deus a todas as pessoas é uma missão que Deus deu aos seus seguidores. Então, encontramos, por exemplo, ali em Marcos 16, 15, 16, o mandamento de Cristo: ide
e pregai o evangelho a toda criatura. Entretanto, se essa obra ficasse apenas a cargo do ser humano, com certeza nós não iríamos conseguir cumpri-la. Então, realmente, apesar de hoje Deus se utilizar dos veículos de comunicação, da imprensa, Deus se utilizar de muitos meios para pregar o evangelho, tem que haver uma intervenção divina para que Deus possa chegar a todos os corações, em todos os lugares. Então, por exemplo, em lugares onde não há nenhum cristão, o ministério do Espírito Santo continua. Eu vou ler para você 2 textos bíblicos, que um deles se encontra em Hebreus 1 e 2. Há muito tempo Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. E nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Esse texto nos mostra aqui que Deus se revelou aos profetas de muitas maneiras e que nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Eu queria destacar que Deus, no versículo 1, se revela de muitas maneiras ao ser humano. Então há várias maneiras de Deus se revelar e de Deus mostrar ao ser humano que ele precisa de um Salvador. Só que, obviamente, a principal é a intervenção divina. Então aí eu vou finalizar essa resposta lendo para você João 16, porque sem intervenção divina o ser humano realmente não pode finalizar essa obra que Deus confiou ao ser humano. Então em João 16, 8, diz assim sobre o Espírito Santo: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então perceba, além de Deus comissionar pessoas, de acordo com Mateus 28, 18 a 20 e Marcos 16, 15 e 16, há esse ministério de pregação do Espírito Santo. E onde não chegarem pessoas, o Espírito Santo estará chegando com certeza. E por isso não precisamos nos preocupar. A obra de pregação do Evangelho para preparar o mundo antes de Cristo voltar, ela será concluída, porque quem está na direção, no comando, é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ok, professor, muito bem. Pelo Twitter eu estava me comunicando aqui com o Lucas Araújo e ele colocou uma pergunta para a gente aqui. A pergunta dele é a seguinte: o pastor pode expulsar demônios do corpo de uma pessoa? Um pastor, professor, pode ter o poder de expulsar demônios de uma pessoa que está endemoninhada? Como é que é isso, professor? A Bíblia fala alguma coisa? É só pastor que pode? Padre, alguém, outro, quem, como que é? Obrigado ao amigo Lucas por essa pergunta. Biblicamente, o dom espiritual de expulsar demônios de uma pessoa não é restrito a uma pessoa, a uma classe de pessoas especificamente. Então eu vou ler para você o que está em Marcos 16, 16 e 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Paro por aqui, tem outros sinais que você vê no versículo 18. Então aqui não há uma restrição, não está dizendo que somente pastores podem expulsar demônios. Mas aqui é dito que aqueles que crerem, ou seja pastor ou não, aqueles a quem Deus chamar para essa obra, eles podem fazer esta obra em nome de Jesus Cristo. Então é isso que o texto bíblico diz. Ok, professor, ainda o Jairo, aqui no mesmo Twitter, eu estou no Facebook também, mas já vou falar aqui do Facebook. O Jairo diz o seguinte: tenho muitas dúvidas sobre a guarda do sábado. Pode me falar alguma coisa? É obrigatório guardar? E uma outra coisa, o Silinei de Franca, São Paulo, quer saber o seguinte: no dia de sábado, é pecado tirar leite da vaca? Por exemplo, as pessoas que têm criação de vacas leiteiras, nós sabemos que para tirar o leite tem que ser todos os dias. Como é que fica essa questão do tirar o leite da vaca no sábado, professor? Existe alguma referência bíblica que a gente pode apresentar sobre esse assunto? E até mesmo a questão da guarda do sábado, é obrigatória, não é? Para a gente atender também o Jairo. Ótimas perguntas do Silimei e do Jairo também. Vejam, amigos, apesar de a Bíblia ensinar
que a salvação do ser humano é unicamente pela fé em Jesus Cristo, de acordo com Efésios 2, 8 e 9, a Bíblia também ensina que uma pessoa, quando aceita a Cristo como Salvador, ela é transformada e que neste processo de transformação, toda a lei de Deus é impressa no interior do ser humano. Encontramos isso em Hebreus 8, 10 e também em Efésios 2, verso 10, Tito 3, 7 e 8 e outros versículos mais. E é óbvio que no processo de o Espírito Santo implantar a lei de Deus em nós, a observância do quarto mandamento que ordena a observância religiosa do sábado, este mandamento também está incluso. Né? Então encontramos em Êxodo 20, 8 a 11, o seguinte, e que vai ajudar na resposta também sobre a questão de tirar leite ou não no dia de sábado. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo, ou seja, Deus já falou lembra-te porque Ele sabe que o ser humano tem a mania de esquecer, não é? Então lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E aí o verso 11 dá a razão. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Ou seja, é mais claro impossível. Deus abençoou e santificou, ou seja, tornou o sábado um dia especial em relação aos demais. E a razão para a observância está no verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra. Ou seja, Deus pede para guardarmos o sábado não para comprarmos a salvação, porque isso é impossível. Deus pede para guardarmos o sábado porque Ele é o nosso Criador e porque o sábado é um lembrete de que Ele é o nosso Criador e também o nosso Salvador. Agora, encontramos aqui nesse texto algo interessante. No versículo 9, no versículo 10, na verdade, é dito que nem os animais deveriam trabalhar no sábado. E por quê? Porque Deus se preocupa também com os animaizinhos. Perceba que Deus, Ele demonstra uma profunda misericórdia por todas as suas criaturas. E quando Deus deu o mandamento da observância do sábado, Ele incluiu os animais na observância do sábado. Por quê? Todas as criaturas têm o direito ao repouso. E Deus mostra aqui neste mandamento o quanto Ele valoriza também os animais. Isso nos deve ajudar também nessa resposta do tirar leite nos sábados. O que a Bíblia condena é nós fazermos trabalhos do ganha-pão e que desviem a nossa atenção do Criador nesse dia. Ele quer que repousemos. Só que de acordo com Mateus 12, 12, ali é dito o seguinte, que nos sábados é lícito fazer o bem. O sábado é um dia próprio para nós fazermos o bem pelo próximo e também o bem pelos animais, obviamente. Com base neste princípio, não é errado uma pessoa, desde que não seja para o seu sustento próprio, tirar o leite da vaca. Como que uma pessoa vai deixar um animal com o úbre cheio, doendo, sendo que a Bíblia valoriza a vida do animal? Então eu vou ler para você um outro texto muito interessante que encontramos em Deuteronômio, capítulo 22, e eu vou ler para você do verso 1 ao 4. Veja como Deus valoriza os animais, como Deus valoriza toda a sua criação. Deuteronômio 22, 1 a 4. Olha que interessante, esse princípio vai nos ajudar a respondermos essa pergunta. Vendo extraviado o boi ou a ovelha do teu irmão, não te furtarás a eles. Restituí-los-ás sem falta ao teu irmão. Se teu irmão for teu vizinho, ou tu ou não o conheceres, recolhê-lo-ás na tua casa para que fiquem contigo, até que o teu irmão o busque, e tu lhos restituas. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes. Verso 4. O jumento é de teu irmão ou o seu boi. Não, o jumento que é do teu irmão ou o seu boi, não verás caído do caminho, e a ele te furtarás. Sem falta o ajudarás a levantá-lo. Deus deu uma lei muito clara. Se você visse um animal de alguém caído no chão sem poder levantar, ajude essa pessoa a levantar este animal.
Então, por este princípio e pelo princípio de Mateus 12:12, de que é lícito fazer o bem aos sábados, você ajudar um animal esvaziando o seu ubre, não sendo isso para propósitos comerciais, não há problema algum nisso. Porque o sábado é um dia próprio para você fazer o bem pelo próximo e também pelos animais. Porque de acordo com Êxodo 28:11, os animais também têm o direito de repousarem nesse dia. Então, perceba que a mensagem bíblica, a mensagem da guarda do sábado é uma mensagem de misericórdia de Deus. E Deus quer com esta mensagem beneficiar tanto os seres humanos, de acordo com Marcos 2:27 e Mateus 12:8, quanto os animaizinhos. Agora, professor, nesse mesmo tema ainda, através do Facebook, o Fernando Araújo diz o seguinte: olá, não sou adventista e fiquei sabendo desse programa através de um amigo adventista. Minha pergunta foi formulada por mim e o meu pastor, e o pastor da minha igreja. E ele diz o seguinte na pergunta dele: os adventistas dizem que em Daniel 9:27, o personagem que faz uma aliança com muitos por uma semana é Jesus, o Messias. Mas o verso, não, desculpa, o Fernando, essa aqui não é do mesmo tema ainda não. O Fernando ainda falou do mesmo tema aqui, depois eu coloco essa aqui. Ele diz o seguinte, minha pergunta é a seguinte: os adventistas alegam que Paulo e Jesus guardavam o sábado pelas referências a eles pregando na sinagoga no dia de sábado. Mas isso quer dizer apenas que era esse o costume dos judeus. Por isso, só os encontravam nos sábados. Os adventistas não estão forçando a interpretação da guarda do sábado? Nesse mesmo assunto aí, professor, como é que é? A gente sabe que os judeus já guardavam o sábado mesmo. E Jesus viveu naquele momento ali, Jesus era judeu. Não é por isso que ele ia à sinagoga no sábado? E isso não afirma que ele guardava o sábado? Pois olha, infelizmente existe essa interpretação, mas nós vamos mostrar. Muito obrigado ao Fernando e ao seu querido pastor também por formular essa pergunta. Mas o pastor dele foi a próxima pergunta, mas vamos lá, coloca essa aí na mira. Então nós vamos para a próxima depois. Nessa questão do Fernando é o seguinte: há textos claríssimos que nos mostram que Cristo e Paulo não guardavam o sábado só porque eram judeus. Algumas pessoas alegam que Cristo fazia isso para agradar judeus, mas é pelo contrário. Cristo desagradou bastante aos líderes judeus da época, né? Então ele não tinha propósito nenhum de estar agradando os outros. Então é importante nós lermos, por exemplo, antes de analisarmos Atos, é importante lermos o que Cristo disse em João 15:10. Qual é a motivação dele para obedecer aos mandamentos? Será que ele guardava algum mandamento só para agradar judeus? João 15:10 diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Nós temos que fazer uma pergunta: o sábado era o mandamento dos judeus ou era o mandamento do Pai? Bom, se nós dissermos que era dos judeus, nós estaremos muito mal informados. Porque quando lemos Gênesis 2:1-3, percebemos que o sétimo dia, como dia abençoado e santificado, foi dado antes de existir os judeus. E em Êxodo 28:11, o quarto mandamento não foi dado por um judeu, mas pelo próprio Deus. Então, se Cristo guarda os mandamentos do Pai, é óbvio que ele observava o sábado, por ser um mandamento também do Pai, para agradar ao Pai. Agora, que Paulo também não guardava o sábado só por ser judeu, como Jesus, encontramos em algumas expressões bíblicas. Por exemplo, em Atos 17:2, é dito que Paulo guardava o sábado segundo o seu costume. Esse termo grego, seu costume, está dizendo que era um hábito do apóstolo Paulo. Tanto que em Atos 16:13, ele observa o sábado num lugar onde nem havia sinagoga judaica, num território pagão. Então, Atos 16:13 é irrefutável, certo? Outra coisa, em Lucas 4:16, a mesma expressão grega para Cristo é utilizada. Cristo, segundo seu costume, ia às sinagogas ao sábado. Ou seja, era um hábito muito arraigado, fazia parte da vida, do estilo de vida dele. E, portanto, dizer que eles faziam isso só porque eram judeus é algo está totalmente por fora essa afirmação. Não é bíblica e por isso não podemos aceitar esse tipo de argumento. Ok, professor, enquanto você volta para o seu lugar lá, eu já vou colocar outra pergunta aqui desse mesmo Fernando, porque está na sequência e eu comecei a fazer a pergunta, então nós vamos colocá-la aqui. A questão que ele está dizendo aqui é o seguinte: ele formulou essa pergunta juntamente com o pastor dele. Obrigado por vocês participarem do nosso programa, por vocês
mandarem as suas perguntas para tirarmos a dúvida mediante a palavra de Deus. E ele diz o seguinte: minha pergunta foi formulada por mim e para o meu pastor, e é o seguinte: os adventistas dizem que em Daniel 9, 27, o personagem que faz uma aliança com muitos por uma semana é Jesus, o Messias. Mas o verso anterior, 26, contextualiza não o Messias, mas o anticristo. E o verso 27 é uma continuação da descrição desse anticristo. Então, os adventistas estão colocando Cristo no papel de anticristo e despreparando as pessoas para quando o inimigo da verdade aparecer. O verso 27 fala do Messias ou do anticristo? Do anticristo. Se nós entrarmos aqui no livro de Daniel, a gente vai ver que a partir do verso 20, Daniel 9, verso 20, Gabriel explica a profecia para Daniel. E no verso 26 diz o seguinte: no fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade do templo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu mandar. Verso 27. Esse rei fará com muitos povos um acordo que durará 7 anos, mas quando passar metade desse tempo, ele acabará com os sacrifícios de animais e as ofertas de cereais no templo. O grande terror será colocado no lugar mais alto do templo e ali ficará até que ele que fez isso seja destruído, conforme Deus resolveu. Professor Leandro Quadros, este aqui é o Messias ou é o anticristo, meu amigo? Essa é uma pergunta muito interessante. Vou ler para você aqui o versinho 26 e 27, vou lhe dar uma explicação muito interessante de um indivíduo que entende de hebraico, que escreveu um livro espetacular sobre as profecias de Daniel, Dr. William Shea. E os versos 26 em diante dizem o seguinte: depois das 62 semanas, o ungido será morto, falando aqui de Cristo. E já não haverá lugar... A linguagem que eu li aqui na linguagem de hoje está um pouco diferente, não é isso? Isso, a linguagem de hoje, por ser uma tradução livre, Tito, ela tira muito do sentido original. Ok. Né? Será morto ungido e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. Aqui é que está o problema. Muitos pensam que este que fará aliança com muitos é o anticristo, porque no finalzinho do verso 26 está falando realmente de um poder contra Cristo. Só que acontece um detalhe aqui interessante. No hebraico, a expressão ele, ela não está ligada e subordinada ao governante do final do verso 6, mas ela está ligada e subordinada ao ungido mencionado no início do verso 26. Então, o que acontece? Para você entender isso, você tem que analisar, além do hebraico, tem que analisar a chamada estrutura quiástica, ou seja, são quiasmos que se encontram na Bíblia. O que é um quiasmo? Quiasmo era um recurso literário em que o autor colocava, por exemplo, uma ideia no início da linha, uma outra ideia no meio, e no final ele colocava uma outra ideia, um esclarecimento daquela ideia da primeira linha. E assim sucessivamente. Então, essa forma do hebreu escrever. Se você analisar de maneira quiástica esse texto, você vai perceber que realmente o que fará aliança aqui é o próprio ungido. E isso destrói a teoria dispensacionalista, porque na verdade é o dispensacionalismo que desprepara as pessoas para a volta de Cristo. Sabe por quê, querido irmão? Pelo seguinte: ensinar que Cristo vai arrebatar a igreja secretamente, isso vai fazer com que muita gente seja pega de surpresa, porque não existe na Bíblia essa heresia chamada arrebatamento secreto. Se você ler 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, ali o arrebatamento dos justos é mencionado num contexto de trombetas, ressurreição de mortos e arrebatamento dos vivos. Não tem como ser secreto ao som de trombetas. Não tem como ser secreto se o evento é acompanhado da ressurreição.
Então não é o adventismo que desprepara as pessoas para a volta de Cristo. Pelo contrário, o adventismo é que prepara. E a teoria do arrebatamento secreto desprepara. Então, portanto, irmãos, cuidado com essa teoria. Eu recomendo um estudo mais aprofundado de Daniel, não de uma perspectiva dispensacionalista, mas historicista, que é o mais seguro. Ok, professor, muito bem. Bom, nós temos hoje pessoas que vieram nos visitar aqui e a gente não pode deixar de mostrá-los. Nós temos aqui a Roberta, da Igreja Adventista do Rio de Janeiro, o Bruno Daniel, que também é da Igreja Adventista lá no Rio de Janeiro. Temos também aqui o Sebastião, da Assembleia de Deus, de Itapevi, aqui em São Paulo, que está nos acompanhando. Dá um tchauzinho aí pra turma aí, ó. Esse pessoal que veio acompanhar a gente aqui, ver esse programa realmente ao vivo. Obrigado aí pelo carinho da participação de vocês. Vocês estão vendo que eles estão ali no meio dos bastidores. Nós não temos lugar aqui para receber todas as pessoas, mas sempre que dá, a gente coloca as pessoas que veio aqui para ver se realmente, que vieram aqui para ver se realmente o programa é ao vivo. Bom, professor, o nosso tempo já está acabando, mas tem aqui um SMS que chegou que eu ainda vou colocar na mira. A questão é a seguinte, lá no texto, lá no livro de Apocalipse 20, Apocalipse é um livro todo cheio de ilustrações, de nomes difíceis e tudo mais, mas a pergunta é a seguinte: o que significa a expressão Gog e Magog de Apocalipse 28? Esse texto é onde fala ali quando Satanás será liberto do cativeiro depois do milênio e vai reunir todos aí. E entra essa expressão Gog e Magog. O que é isso, professor? Tem algum significado isso? A gente pode entender alguma coisa dessa expressão aí, Gog e Magog? Olha, essa expressão, ela não é assim, os comentaristas não têm assim uma opinião firmada. Alguns acham que Gog e Magog ou podem ser cidades, ou Gog pode ser um rei da cidade de Magog. Com certeza o que nós sabemos é que João tirou isso aqui de Ezequiel 37, ali 38, onde são mencionadas as expressões. Agora, no Apocalipse, elas têm um propósito. Então, quando você vê essas duas expressões, elas estão ligadas a essa parte final do verso 9, ó. A fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. Então, Gog e Magog são empregados aqui para se referir ao número de ímpios que vão rodear a cidade santa para tomá-la e que serão destruídos. Então, como Magog possivelmente era uma cidade muito populosa, não é? Então se utiliza dessa linguagem de Ezequiel 37, ali 38, para se referir ao grande número de pessoas que infelizmente irá se perder. Esse texto está nos dizendo, em Apocalipse 20, 7 a 9, que infelizmente o número de perdidos será muito maior que o número de salvos. Então, essas expressões são utilizadas aqui, lá do livro de Ezequiel, para falar da totalidade de maus que vão se perder e que não aceitaram o plano de salvação. Ok, professor. Muito bem, nós temos ainda um minutinho e eu queria lembrar a você que nós oferecemos gratuitamente para você essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Na verdade, não é só uma revista, é um curso bíblico que você vai poder preencher ao estudar os temas que tem aqui. São 16 temas muito importantes para você aprender a palavra de Deus, e você vai ver que no finalzinho de cada tema tem um questionáriozinho para você preencher, e depois que você preencher esse questionário e mandando aqui para a gente, você vai ter a chance de escolher ainda um presente a mais, um CD musical aqui da gravadora Novo Tempo. Então, para você ter essa revista sem pagar nada, é um presente nosso para você, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade, ou então mande um e-mail para a gente, namiradaverdade@novotempo.com, namiradaverdade@novotempo.com, tá bom? Professor Leandro Quadros, nós chegamos ao final de mais um Na Mira da Verdade, e terça-feira se prepara, porque tem muita pergunta que não para de chegar aqui no programa, viu? Obrigado mais uma vez pelas belas respostas baseadas na Palavra de Deus. Obrigado, meu amigo, pelo carinho mais uma vez. Deus abençoe a você, amigo, amiga, telespectador, telespectadora. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe a você também, ouvinte, internauta, que com muita satisfação aí acompanhou o programa. Que Deus guarde a você. Muito obrigado pela sua audiência. E nunca se esqueça de uma coisa: sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Deus guarde a você. E aqui no programa você já sabe, sempre as suas perguntas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!